Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia aí? Sim? Vamos abrir em Tiago. Estamos na exposição da carta de Tiago. Os irmãos que estão nos acompanhando online, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça que está nessa reunião te alcance também, em nome de Jesus. No final, Felipe, me lembra de orar, a oração que fizemos pela manhã. Me lembre. Epístola de Tiago, capítulo de número 2. O versículo é o de número 14. Nós estamos na série da exposição da carta de Tiago. E nós vamos dar sequência ao que nós estamos ministrando. Capítulo de número 2, versículo de número 14 de Tiago. Todos acharam? Amém? O texto diz assim, ó. Vamos ler até o final do capítulo, 14 ao 26. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer a exposição do texto. Vamos orar? Amado Pai, te agradecemos pela tua santa palavra, porque ela gera vida em nós, ela gera fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Que ao ouvirmos a sua palavra, possamos receber fé, que teu Espírito venha sobre essa congregação e possamos experimentar a vida de Cristo por meio da palavra, em nome de Jesus. Nós estamos então na série da Epístola de Tiago, estamos fazendo a exposição. Na semana passada falamos do capítulo de número 1, e agora estamos dando sequência. Eu li a partir do 14, porque é onde será o nosso foco. Lembrando que Tiago, esse que escreveu a Epístola, ele é o Tiago, irmão, meio-irmão de Jesus. Nós temos na história da igreja, na vida da igreja, vários Tiagos. E o Tiago que esteve com Jesus no monte, não é esse o que esteve com Pedro, João e Jesus no monte, é outro Tiago que foi morto por Herodes, aproximadamente ali no capítulo de número 12 de Atos. E esse Tiago era o Tiago, um dos bispos da igreja. Atos 15 vai dizer que ele participou de um concílio em Jerusalém, onde ele deu orientações significativas de um líder, de alguém que estava à frente da igreja. Tiago escreve essa carta aos dispersos, as 12 tribos dispersas, ou seja, o grupo de irmãos que não estavam mais na Palestina e por conta da perseguição foram dispersos por várias regiões em volta do Oriente Médio. Tiago escreve essa carta aos irmãos, encorajando eles a viverem de forma firme no Senhor com relação à fé diante das provações e tentações. Para quem estava aqui domingo passado, você se lembra, provação vem de quem? Vamos dizer juntos, provação vem de? Tentação vem de nós.
Então aprendemos que a provação vem do Senhor e a tentação é o nosso eu, as nossas próprias concupiscências. Tiago, no capítulo de número 2, ao terminar o capítulo de número 1, ao fazer a exposição sobre provação e tentação, ao falar sobre a prática da palavra, a importância de praticarmos a palavra, ele vai falar no início do capítulo de número 2 sobre o pecado da parcialidade. O pecado da parcialidade é o pecado de nós termos no nosso meio acepção ou acepções. Ele vai dizer: meus irmãos, não tenhais acepção de pessoas. A igreja que ele havia escrito era uma igreja que tinha ricos e pobres de forma muito expressa. E Tiago vai encorajar dizendo: irmãos, Deus olhou para os pobres desse mundo. Deus fez dos pobres desse mundo herdeiros da fé. E eles são ricos na fé. Que nós não venhamos desonrar o pobre, não venhamos ter acepção. Amados irmãos, esse ambiente da igreja é um ambiente socialmente mais significativo da história humana. Por quê? Porque é aqui na igreja aonde Deus nivela, aonde Deus estabelece que não há diferença entre bárbaro, entre grego, entre mulher, entre homem, entre rico ou pobre. Todos são iguais diante do Senhor. E aí quando nós vemos Tiago estabelecendo essa realidade, dizendo: irmãos, tome cuidado com relação ao pecado da parcialidade. Por quê? Porque no nosso meio não deve haver diferença. No nosso meio, ainda que tenha irmãos mais abastados em recursos, outros menos, nós tenhamos no nosso meio um olhar significativo para aquele que não tem menos. Por quê? Porque aquele que tem mais, ele não deve se nivelar ao que tem menos. Não é isso que a Escritura está dizendo. Ela está dizendo que o que tem mais, ele aprende a dar daquilo que ele sobejou. E o que tem menos, ele aprende a receber daquele que tem mais. E ele vai dizer isso, e vai dizer: irmãos, que nós possamos dar esse lugar de honra no nosso meio. Não façamos acepção. Mas esse não é o assunto que vamos nos deter. Acredito que pelo Espírito precisamos nos inclinar ao assunto posterior que Tiago continua. E ele vai dizer no versículo 14 que nós lemos: meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? A nossa fé, irmãos, eu acredito que nesses dias ela está religiosa. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Você fala: pastor, o que é isso? Ela está religiosa. Por quê? Porque muitos de nós vivemos na atividade da nossa vida, e você percebe que isso vem em uma conexão da mensagem da semana passada. Nós somos crentes do domingo. Nós nos sentimos crentes no domingo. Você já sentiu isso? Nós sentimos que somos crentes no domingo. É no domingo que eu oro, é no domingo que eu leio a Bíblia, é no domingo que eu lembro que Deus é Deus. Aí você fala: pastor, na semana também, na hora que vem as provas, eu lembro também. Mas nós vamos ver o porquê que a nossa fé, ela está religiosa. Falta-nos fervor, falta-nos um fervor que vai produzir obras, que é o que Tiago está nos encorajando. Quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos uma outra coisa que precisamos tratar a título de introdução. Jesus fez tudo. Jesus fez tudo no seu sacrifício, tudo. O perdão dos pecados na sua vida já está resolvido. O pecado já está resolvido. A sua salvação já está resolvida. Se assim você creu no Senhor Jesus, está resolvido. Jesus fez tudo. A justificação pela fé, ela é de fato genuína e verdadeira, aonde Paulo escreve em Romanos, e a carta aos Romanos é uma carta de Paulo dizendo: irmãos, se você crer em Jesus, você está justificado diante de Deus. Não há nenhum problema mais entre você e Deus. Está resolvido a inimizade que havia entre você e o Senhor. Jesus fez tudo. Jesus já realizou tudo. Agora, o que Filipenses 2 vai dizer? Desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, agora, se Cristo de verdade está aí, se de verdade você foi salvo, me mostra. Me fala, me faça ver
que Cristo está aí. E é isso que Tiago está dizendo na sua carta. As obras que nós vamos tratar aqui são obras das quais Deus preparou. Efésios capítulo de número 2, Deus preparou antes de nascermos. Antes de nascermos, Deus preparou obras para que a gente pudesse andar nelas. E quais obras são essas? As obras são aquelas que Deus preparou para nós andarmos em obediência, em cumprimento aos seus princípios. Então, o que é a obra? A obra que nós realizamos por meio da fé é aquela obra que intensifica, expressa que Deus nos regenerou, que Deus nos salvou por meio do seu Filho. E essa é a realidade da vida cristã. E Tiago vai expor isso. Ele vai expor isso e trazer para nós aqui, quando li o texto, encontrei 3 pontos significativos aqui, que o texto vem mostrar para nós. Nós fomos regenerados, santificados e justificados. Por meio de Cristo Jesus, você nasceu de novo, você é um novo homem, foi regenerado. Você foi santificado, o pecado já não mais é um problema na sua vida no que diz respeito ao perdão de Deus. E se você pecar, tem um advogado diante de Deus, 1 João capítulo de número 1, versículo de número 9. E você foi justificado, ou seja, Deus já não tem mais como te condenar. Amém? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Então nós olhamos para o que Tiago quer nos dizer. Se tudo está resolvido, Tiago, se a questão está tudo já tratada, o que o Senhor quer de nós? Eu entendo aqui que nós temos 3 pontos. O primeiro ponto está no versículo de número 14 que acabamos de ler. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ele está dizendo: procure obras na tua fé. Procure obras na tua fé, porque se a tua fé está aí, existe, você creu, você é um homem e uma mulher que creu na pessoa do Senhor Jesus, você crê em Deus, então procure obras, porque que benefício teria a sua fé se não existir obras? É o que ele está dizendo. Então ele está dizendo, a sua fé tem que ser operante, a sua fé tem que ser ativa, a sua fé tem que resultar, a sua fé tem que ser viva. Então o que a Escritura está mexendo no nosso ser nesta noite? Está dizendo para nós, nos chamando a uma fé com obras, porque ele vai dizer, aqui no seu contexto, ele está falando o seguinte, irmãos, se alguém estiver nu no meio de vocês, e vocês olhar para ele e falar o seguinte, vá em paz, ou se tiver falta de alimento e dizer, vá em paz, e não prover a necessidade do irmão, você não tem obras, logo a tua fé não é uma fé genuína. Eu aprendi uma coisa na caminhada cristã, Deus nos faz ver exatamente aquilo que Ele nos deu capacidade para participar, ou prover, resolver, resultar. E eu tenho dito isso aqui para os nossos voluntários, algo que eu tenho compartilhado com vocês, se você viu, a responsabilidade é sua. Se você viu, a responsabilidade é sua. Mas o chiclete na cadeira que a criança colocou, eu vou ter que... Pega o papel higiênico, junta. Se você viu, a responsabilidade é sua. Sabe por quê? Porque se você viu, há uma capacidade em você para poder resolver. Quantos estão entendendo nessa noite? Aleluia. Então o que Tiago está dizendo para nós, ele está dizendo, irmãos, se um irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, nós não vamos dizer para ele ir em paz. O que Tiago está dizendo aqui, literalmente, trazendo para a nossa realidade contemporânea, ele está dizendo, se você vê um irmão entrando no nosso meio, não que isso seja errado, amém? Entenda bem, entrando de camisa cavada, de short e de chinelo, com a roupa que dormiu, né?
Aí você fala, poxa, o irmão, qual é? E você olhar e considerar normal e não entender, irmão, você não tinha um sapato para vir para o culto? Ou você está num momento difícil? Ele está dizendo, porque a palavra nu, na minha tradução está nu, é literalmente falta da vestimenta básica. É como se alguém entrasse no nosso meio e estivesse com uma falta de vestimenta básica, e nós olhássemos para essa pessoa e pensássemos, ô Senhor, e voltássemos a atenção para a nossa fé. E ele está dizendo, a nossa fé não tem obras se nós não olharmos para o irmão e dissermos, irmão, você está precisando de alguma coisa. Amém? Estão entendendo? Então ele está dizendo que a realidade da obra da nossa fé está quando nós olhamos. Então nós precisamos procurar obras na nossa fé. Até onde a nossa fé nos levou a realizar alguma coisa. Eu vejo um segundo ponto ainda aqui em Tiago, que está no versículo de número 17 e 18. 17 e 18 vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Uma segunda coisa que eu vejo aqui, Tiago está nos encorajando a mostrar a nossa fé pelas obras. Se ele está dizendo para você procurar obras na sua fé, agora está dizendo, mostra a tua fé por meio das suas obras. Você crê em Deus? Creio. Então mostra para mim. A gente tem uma certa dificuldade de mostrar algumas coisas, porque nós pensamos, eu não quero me mostrar. Mas se tem uma coisa que a Escritura nos ensina, é que a sua fé precisa ser mostrada por meio das obras. A fé precisa ser evidente, precisa ter evidência na fé. E aí nós olhamos para Mateus 7,16, quando Jesus vai falar sobre os falsos profetas e tomar cuidado com eles, ele vai dizer assim, vamos abrir lá em Mateus 7,16. Mateus 7, versículo de número 16. O texto diz assim, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está dizendo, quer conhecer um falso profeta? Como, Senhor? Pelos frutos. Pelo fruto e não pela árvore. Porque a árvore pode ser mentirosa. A árvore pode ser mentirosa, dizendo, aí ele vai dizer, porventura colhe uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Porque o falso profeta, ele transpassa aquilo que aquela figueira que Jesus foi conferir se tinha frutos. Ela era frondosa a ponto de enganar e pensar que ela tinha frutos. Jesus foi conferir e ela não tinha frutos. Ele está dizendo, irmãos, não é a aparência, é o fruto. E é isso que Tiago está dizendo. Um crente mostra que de fato ele é um crente, a sua fé é genuína, por meio do seu fruto. Por isso que as obras são a qualidade da nossa fé. As obras são a qualidade da nossa fé. E quando não há conexão entre o que falamos e o que fazemos, a nossa fé é nominal do ponto de vista bíblico. Por isso que Atos 1, quando Lucas está escrevendo a Teófilo, ele vai dizer o seguinte, Teófilo, eu vou dizer para você, tanto que Jesus fez e ensinou, Jesus não somente falou, mas ele fez. E ele vai ainda descrever sobre Moisés, no capítulo de número 7, versículo 22 de Atos, vai dizer sobre Moisés, vai dizer, Moisés era um homem poderoso em palavras e obras. Ele vai dizer, havia uma conexão entre palavras e obras. Então a fé de Jesus, a fé de Moisés, era mostrada através das obras.
De manhã eu brinquei que no futebol existe muito disso, né? De se mostra aquilo que não é. Até brinquei com os irmãos, né? Que a gente um dia marcou um jogo, né? A gente não esquece disso, né? Chegou um irmão, não está aqui entre nós, um irmão muito querido, mas ele chegou com, chama aqueles braceletes para limpar o suor. Aí ele tá lá puxando o meião, aquecendo diferente, jogando gelol nos joelhos. Falei, nossa, ele já tá falando que ele é um craque, né? Na hora que tirar o dedos aqui, vai ser o primeiro a ser escolhido. Aí a hora que o varão recebeu a bola, Jeff, foi dar o passe, Dedê. Daquele jeito eu falei, ô Jesus, Senhor, mostra a sua fé pelas obras. Não havia coerência com aquilo que falava, com aquilo que fazia. É uma brincadeira para que você possa entender. Muitos de nós caminhamos dessa forma. Nós caminhamos dizendo alguma coisa, falando alguma coisa, e não há coerência às vezes, mas o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Amém? O Espírito de Deus está aqui para que Ele possa te encorajar a trazer obras, que é a qualidade da sua fé. Tiago está dizendo assim: você creu? Sim, eu criei, então mostra. Você creu? Então me mostra. Sim, mas eu criei, então me mostra. Aí ele vai dizer assim, no versículo de número 19 e versículo de número 20, nós temos o terceiro ponto que a Escritura vai mostrar para nós. 19 e 20. Tu crês que há um só Deus? Segura um pouco aí. Tu crês que há um só Deus? Quantos aqui acreditam que há um Deus só? Sim? O restante está com dúvida? Quantos acreditam que há um só Deus? Amém. Tiago estava escrevendo para judeus. Quando ele fala isso, o judeu já lembra no Shemagra. Já lembra no Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é um. É um. Quando ele estava dizendo, tu crês que é um só Deus? O judeu responde, sim, é lógico que eu creio que é um só Deus. Aí ele devolve e diz, você sabe que os demônios também crêem, né? E detalhe, eles estremecem, e aqui a palavra estremecer, eles estremecem o corpo, de tanto que eles creem que há um só Deus, e esse Deus é todo poderoso. Aí o que ele está querendo mostrar? Um terceiro ponto: traga vida para a sua fé com as obras. Porque se os demônios creem, há um grande perigo de que os demônios acreditam mais em Deus do que em nós, É exatamente isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer, mas ó homem vão, versículo 20, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ele está dizendo, traga vida para a sua fé. Por quê? Porque aquele que concorda com a fé, aquele que aqui concorda com a fé e não tem obras, ele vai chamar de tolo, ele vai chamar de insensato. Quem é aquele que concorda? É aquele que vem e olha para a santa palavra de Deus e diz assim, murmuração não é de Deus, é verdade, murmuração é pecado, mas vive murmurando, ou seja, é alguém que concorda com a fé, crê, mas as suas obras não têm conexão, não há conexão com a sua fé. Então traga vida para a sua fé, é trazer evidência de obras, que diz o que você crê. Quando nós olhamos para a nossa família, e nós dizemos o seguinte, e nós tivemos recentemente lá uma situação, e eu volto a dizer, irmãos, como eu disse de manhã, não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre nós pastores, é sobre a Escritura, sobre o que a Escritura diz. E sobre o que a Escritura diz, nós lemos o texto, e o texto diz, nós vamos falar com nossos filhos, sentados, deitados, caminhando, andando, em todo o tempo, lembrando eles do Senhor. E nós olhamos e pensamos, perfeito,
Eu concordo com isso, isso é tremendo. Mas aí nós não conseguimos gastar um tempo de profundidade com eles. Ontem nós ficamos quase uma meia hora, quase 40 minutos ali, no quarto de casa, fazendo meu filho tirar uma vogal da palavra menino. Davi, o que você é, Davi? Menina. Mas coisa errada é essa, filho? O que você é? O que a mamãe é? Menina. O que a Isabel é? Menina. E o que o papai é? Menina. Aí eu falei, calma aí, Davi. E a gente ficou tentando entender o porquê. Será que ele viu alguma coisa diante da situação que estamos? Será que qual que era a concepção dele, uma criança de 3 anos? E o que isso exige? Obras de fé. Se eu creio que a Escritura diz que eu preciso dar atenção ao meu filho, nós precisamos de fato ter obras para isso. E ali nós ficamos, que conclusão chegamos? Filho, o que o papai é? Homem. O que o Davi é? Homem. E o que a mamãe é? Mulher. O que a Isabel é? Mulher. E o que o papai é? Menina. E o que nós entendemos? Que a palavra estava na vogal. Ele não conseguia entender a diferença da vogal. Não era nada de uma concepção que ele estava recebendo. A princípio ficamos, nosso filho entendeu alguma coisa, viu alguma coisa, enfim. O que eu estou compartilhando com vocês não é sobre mim, mas é o que a sobre a Escritura diz. Se eu creio que preciso dar atenção aos nossos filhos, eu preciso ter obras para isso. Quantos estão entendendo nessa noite? Que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Eu acredito que talvez o ambiente que precisamos de mais obras, talvez seja a nossa casa. Olhamos, você viu que o pastor falou sobre a mesa? No entanto, eu preguei tanto sobre mesa, irmãos, num tempo da minha jornada cristã, que eu era conhecido como pastor da mesa, você é o pastor que pregou sobre mesa, acho que a foto de post, Jefferson, aquela foto eu numa mesa assim, para postar, o pregador da mesa, o tanto que eu falei de mesa, o tanto que eu falei, irmãos, a importância da mesa, Mas imagina se eu ficasse falando, irmãos, a importância da mesa, a Escritura fala sobre sentarmos juntos, comermos juntos, e de repente você chegasse na minha casa e olhasse lá, sentadão no sofá, comendo, o menino correndo, brincando, a esposa lá na cozinha ainda, terminando ainda de fritar um ovo, e eu sentadão já comendo lá no sofá. O que você ia chegar e olhar e falar assim, o pastor da mesa, hein? Só se for uma mesa flutuante, uma mesa imaginária, Então, o que eu quero dizer com isso? A nossa fé precisa ter vida de obras. Traga vida para a sua fé com obras. Nós olhamos na Escritura, em Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 46. A passagem quando Jesus usa uma parábola para poder falar sobre aquele que pratica a palavra, aquele que pratica e aquele que não pratica. Diz assim, 6,46 de Lucas diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vamos lá, vamos passando, são vários textos, versículos. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas ao que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Os aldeões, que eram os construtores no Oriente Médio, eles construíam as casas no verão. Por que no verão? Porque no verão não tinha chuvas. Quando eles edificavam as casas, obviamente como qualquer outra construção, se procurava fundamento. Nos dias de verão, a argila que você lê ali como areia, é argila. A argila era muito dura como bronze, Levítico vai dizer, dura como bronze, a ponto de que o sol escaldante, a força que se tinha que fazer,
não se chegava até a rocha. Eles construíam a ponto que dava 2 metros, 2 metros, 2,5, tá bom, não chegamos até a rocha, mas tá bom, podemos edificar. E eles edificavam a casa. Você vai entender por que Jesus disse isso, porque quando eu era mais novo, eu li esse texto aqui e falava assim, mas o cara é burro mesmo, né? Construir na areia, o cara é burro, construir na areia. Mas quando nós olhamos para a cultura, para a realidade da qual Jesus se referiu, nós entendemos isso. Então eles chegavam a 2 metros, tá ok, podemos edificar. No inverno havia uma constante temporada de chuvas, a ponto de que as chuvas amoleciam aquela argila, dura como bronze, e aqueles 2 metros que não chegou na rocha, fazia com que a casa se tornasse abalável. E uma vez que a chuva, a corrente de água vinha, e o texto diz que grande foi a sua ruína. Você imagina, a água levava, irmãos. Agora, o que esse texto tem a ver com a realidade do que nós estamos ouvindo? Jesus vai usar esse exemplo para poder falar o seguinte: a pessoa que não pratica a palavra que ouve, ele é semelhante a esses que não faz profundidade para edificar. O verão, as estações, elas são uma realidade na nossa vida. Nós passamos por verão, nós passamos por inverno, nós passamos por primavera, nós passamos por outono. O verão da sua vida é o momento da sua vida onde você precisa, mesmo com muito suor, criar fundamentos. Eu vou repetir: o verão da sua vida é o momento da sua vida onde você cria fundamentos, e os fundamentos não devem ser rasos, ele tem que encontrar rocha. Aleluia, ele tem que encontrar rocha a ponto de você dizer: achei a rocha, pronto. Por quê? Porque também há uma estação chamada inverno, e esse inverno vai te visitar. E o inverno é castigante, vai te visitar. E se você fez como os aldeões, que preferiam achar apenas um fundamento sólido, devido à dificuldade de ser profundo, quando vir a tempestade do inverno, você não estará sólido. Mais uma vez, se no verão da sua vida você ouvir a palavra, a boa palavra de Deus, aonde você agora está sentado, está bem de saúde, está bem, está passando por alguma prova ou outra, uma dificuldade financeira, o que quer que seja, talvez você esteja no grande verão da sua vida e não está percebendo. Sinto de dizer isso pelo Espírito de Deus nessa noite. Amém? E o que nós precisamos fazer? Criar profundidade, acharmos a rocha, acharmos fundamentos no que estamos vivendo. E aí o que o texto de Tiago está dizendo: traga vida para a sua fé. Não fique como alguém que apenas concorde com a fé. Não saia de um culto pensando: o que o pastor falou é de Deus, hein? É de Deus. Mas saia desse lugar pensando o seguinte: o que foi dito é de Deus, porque é bíblico. Mas amanhã, segunda-feira, eu já estou tendo obras a respeito disso. Eu me relacionei 3 anos com uma senhora que limpava o cartório. Me relacionei no sentido de estarmos ali no dia a dia, trabalhando, tomando café juntos e tudo mais. Essa senhora começou a ir nos cultos numa igreja próxima da casa dela. Ela me fez uma pergunta há umas 3 semanas atrás: Carlos, eu estou vendo a minha irmã. Falei: como que você está vendo a sua irmã? Ela morreu? Eu estou vendo. O que eu faço? Lembrei ela de um texto: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Você crê no nome de Jesus? Sim. Então manda embora em nome de Jesus, porque biblicamente não há possibilidade de um espírito sair de onde ele está. Então 100% de certeza bíblica que não é sua irmã. E ela expulsou, irmão. Teve a experiência, expulsou. No dia seguinte ela falou: deu certo, dormi, mas fiquei com medo. Aí eu falei: como é que você está?
estou com medo ainda, mas não teve mais a sensação, as visões, não tive. Então beleza, foi embora. Por que eu estou citando ela? Porque ela esteve todos esses 3 anos ali comigo. Agora, faltando 2 meses para eu me desligar definitivamente, que vocês já sabem, do cartório, eu estava ali com ela, e a minha fé com ela, era uma fé verbal. Você fala, pastor, eu estou dizendo que não é sobre mim, é sobre a Escritura, amém? O que é sobre mim é apenas uma figura, uma parábola. E eu estando ali com ela, nunca me atentei que eu poderia dar uma Bíblia para ela. Nunca me atentei. Então, quando eu digo para você, mostre a sua fé pela sua obra, é exatamente isso. Você crê? Sim, você crê. Então, aí eu postei na sexta-feira, você já deu um presente para alguém? Né? E postei uma foto com ela, que eu pedi e comprei encomendei uma Bíblia. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. R$28,90, com frete, hein? E a presenteei. Essa mulher ficou toda feliz, irmão. Toda feliz. Quando a Escritura vai dizer, mostre a sua fé pelas suas obras, é exatamente isso. O que Carlos está dizendo todos esses anos ali para ela? O Senhor, Deus, isso, e as obras. E aí quando eu dei a Bíblia para ela, essa palavra veio como uma realidade na minha vida. Meu Deus, a minha fé. Então, quando nós olhamos aqui para a Escritura, nós vamos assim concluir. No versículo de número 21, concluindo a exposição do texto, vai dizer ainda, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras foi aperfeiçoada. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos assim, há um conflito entre Paulo e Tiago, porque Paulo vai dizer em Romanos 3,28 que o que justifica é o homem, é a fé somente. Ele diz, a fé somente justifica o homem. Aí Tiago vem e fala, o homem não é justificado somente pela fé. Versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Aí você fala, tem conflito aí doutrinário entre os dois. Não, Gálatas 2,12, Atos 21,18 vai dizer que eles tinham uma comunhão. Paulo e Tiago tinham uma comunhão. Tiago recebeu Paulo. O que ambos estão falando sobre perspectivas de justificação diferente. Por isso que Lutero, quando fez a reforma da igreja, ele olhou para a carta de Tiago e disse, é uma carta de palha. E por que ele disse isso? Porque ele estava no ápice, cheio de uma realidade de que a fé é a única coisa que justifica o homem. Aí o Tiago vem e diz, não, justificação também acontece pelas obras. Mas o que Tiago estava se referindo era Gênesis 22, aonde Abraão sacrifica Isaque. Paulo outrora estava se referindo a Gênesis 15, quando Deus chama a Abraão para sacrificar Isaque. Então, uma diferença de 30 anos entre um para o outro, entre uma realidade de justificação e uma realidade do outro. O que nós olhamos para essas duas realidades? Ele vai dizer ainda, em versículo 28, vai falar sobre Raabe. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Paulo pega 2 exemplos, Abraão e Raabe, a meretriz. Me faltaria tempo para poder explicar e expor com mais detalhes essas duas realidades. O que nós vemos? Abraão obedeceu, Raabe recolheu os emissários. Então o que nós vemos? Uma prática de fé, obras que esses 2 homens trouxeram, que mostraram o que eles creram. Quando Abraão ouviu de Deus, oferece seu filho, e ele não tivesse levado o menino até Moriá, nós poderíamos dizer o seguinte, Abraão nunca creu. Estão entendendo? Se nós tivéssemos olhado para Raabe, e Raabe recebido os espias,
e não os guardado e os despedido em paz, nós nunca teríamos a história de Raabe na história bíblica. A ponto de que a história de Raabe está na Escritura, está na genealogia do nosso Senhor, Mateus capítulo de número 1. Então o que nós olhamos aqui para a Escritura, e assim nós vamos concluir a exposição. Irmãos, não é sobre legalismo. Deus não vai te tornar mais amado por Ele, ou menos amado, se você fizer alguma coisa a partir de amanhã. Não é sobre isso que estamos falando, mas nós estamos falando, você creu? Você creu de verdade em Jesus? Então me mostra. Não, eu criei, então me mostra, me diga. Você crê em Deus mesmo? Então me mostra, e é o que Tiago está falando. Você acredita mesmo que uma pessoa sem Cristo agora pode fechar os seus olhos e ir para o inferno? Você concorda com isso? Sim ou não? Vocês têm dúvida? Que uma pessoa sem Cristo vai ser condenada eternamente? Sim ou não? Sim, claro que sim. Se nós concordamos com isso, então nós passamos por pessoas dia após dia, e talvez nós passamos por elas, e pode ser o último suspiro dela. E cadê as nossas obras? E Cristo nessa noite está nos encorajando a ter obras, que a nossa fé tenha obras. Você acredita que a sua família é de Deus? Ah, claro que acredito, pastor, claro que eu acredito. E por que não tem tempo com ela então? Eu acredito que os seus filhos serão homens e mulheres de Deus para a próxima geração? Claro que eu acredito. E por que nunca leu a Bíblia para eles? Você acredita que o seu casamento é de Deus? Claro que eu acredito. Mas nunca orou pela esposa? Nunca orou pelo esposo? Mas é falta de oportunidade, preciso de uma oportunidade. Não, nós precisamos de obras. A nossa fé está carecendo de obras, e nessa noite o Espírito de Deus está dizendo, tem obras sim, tem capacidade, tem graça sim. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus te transformou, te resgatou. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 5, Jesus vai dar uma mensagem para a igreja de Éfeso. E para a igreja de Éfeso ele vai trazer uma necessidade de um retorno. Qual é? Lembra de onde caíste. E ele vai dizer, pratica as primeiras obras. Ele vai trazer uma reflexão, dizendo, lembra de onde você parou de expressar a sua fé. Lembra de onde você parou de mostrar a sua fé, de trazer vida para a sua fé. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-se, techuvá, retorna a uma origem, aonde a sua fé, todo mundo sabia que era, todo mundo sabia. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus nessa noite, por meio do seu Espírito, não está querendo nos levar a um legalismo. Para Deus te aceitar, precisamos disso. Não. Deus nessa noite está dizendo o seguinte, Ele realizou uma obra em nós. O seu Espírito habita em nós por meio do seu Filho. O sacrifício do Filho foi perfeito. A obra de Cristo foi perfeita. Então, o que Ele está dizendo? Mostra as suas obras. Procure as tuas obras. Traga vida para as tuas obras. Mulher, você ganha o marido. 1 Coríntios capítulo número 7. Você ganha o marido pelas suas obras. Mas é o que a Escritura diz. Pastor, não é tão fácil assim. Pratica as obras e deixa Deus dar o crescimento. Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então nós precisamos nesta noite nos apropriarmos de tudo aquilo que Deus já nos deu para praticarmos de fato as obras da fé.
Que Deus nessa noite nos tire da religião. E assim como está escrito no versículo 26, concluímos. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Ele está dizendo: se o teu espírito, a tua alma sair do corpo, o teu corpo morre. Se o teu corpo morre, teu espírito deixando o corpo. Tiago aqui também está expondo uma fé na imortalidade da alma, mas ele está dizendo, assim como o espírito, o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele está dizendo, em outras palavras, a evidência de que uma pessoa está viva em Cristo é as obras dela. Se ela não tem obras, evidentemente está morta. Mas o seu Espírito nesta noite está trazendo em nós uma renovação, uma graça para que nós possamos de fato procurar as obras, mostrar as obras e trazer vida para as obras. Eu acredito sim, quero chamar os irmãos aqui, eu acredito sim que nós estamos nos próximos dias debaixo de uma graça de Deus para Ele, que Ele vai iluminar a nossa mente. De quais obras devemos praticar? Talvez você vai ver coisas que você não viu. Como eu disse a você, eu estava com essa colega de trabalho há 3 anos e nunca me passou pela minha cabeça em a presentear com uma Bíblia. Pastor, você não tem vergonha, você é um pastor, não ter pensado nisso? Não tem vergonha não, irmãos. Porque a Escritura, ela me confronta, não é só hoje, não é só ontem, mas ela vai me confrontar também amanhã. Amém? Então, quando nós olhamos para o nosso ambiente, provavelmente Deus está nesta noite te encorajando a trazer obras. Aí, nós temos uma outra coisa, Deus quer nos dar coisas, e assim eu vou terminar. Deus quer nos dar coisas, a gente fala, meu Deus, me dá isso, meu Deus, por que esse negócio não vai? E Deus está dizendo, as obras da sua fé precisa ser manifestada. O crente foi chamado a viver pela fé. Aonde no que você realizou exigiu fé? Não, ainda não. Então as nossas obras precisam ter a fé para que a gente possa de fato dizer, cremos num Deus verdadeiro. Quero convidar você a ficar de pé. A exposição de Tiago, ela nos encoraja, irmãos. E nesta noite ela nos encoraja a uma coisa simples. Nós orarmos, Senhor, ilumina minha mente, meu coração, para as obras. Ilumina a minha mente para as obras. Eu preciso ver. Eu preciso compreender. Procure as obras. Mostre as obras. Traga vida para as suas obras. Vamos orar?